Aí, boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso penúltimo dia de desafio, certo? Vocês estão entrando aí. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Mais um dia, mais uma noite, no caso, né? Onde nós estamos aí conversando juntos sobre Chesterton, certo? E hoje o tema, basicamente, é esta obra aqui, Ortodoxia. Então, vai ser uma noite que promete bastante. O professor Leonardo Penitente é um grande professor, um grande intelectual, né? Alguém que eu admiro aí já faz bastante tempo. Enfim, faço o seu curso, acompanho suas postagens, tem o seu livro aqui também. Vai ser um prazer imenso. Eu gostaria de começar avisando, então, que amanhã termina a promoção do aulão, beleza? Amanhã termina e quem conseguir aproveitar, né, quem quiser aproveitar, vai levar todas as lives, certo? Todas as lives que nós fizemos nessa semana e amanhã, inclusive, né, a live de encerramento com o pessoal da Formação do Imaginário. Vai levar todas elas e mais o aulão, como que trata sobre a conversão de Chesterton, certo? Então, vai ser uma grande coisa. Ah, peraí que virou aqui. O professor Leonardo Penitente já pediu. Um pouquinho aqui que eu virei a minha câmera. Aqui. Aí, beleza. O professor Leonardo já me mandou solicitação. Certo. Não estava conseguindo encontrar a solicitação. Agora vai dar certo. Vamos lá, então. O professor está entrando. Olá! Ei, Júnior! Olá, professor. Tudo certo? Graças ao bom Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Até cortei o Eu, cabelo, fiz melhor barba. agora. Não, eu só não fiz a barba ainda. Ah, certo, Eu, tranquilo. eu ainda estou com a minha rebeldia marxista no meu rosto. Ah, Todo barbudinho é marxista, dizem, né? é. Mas também pode ser resquícios da Galileia, isso aí também, professor. Ah, bom, É, melhor. melhor, Como né? sempre, meu caro Júnior, você caridosamente interpretando bem as coisas. Então tá, Ma- ma- professor. Mas, Mas, Júnior, muito obrigado. Melhor agora, viu, querido? Muito prazer estar aqui. Para mim é uma grande honra poder, alegria poder participar aqui no Chesterton. Muito obrigado, viu, Eu pelo que, convite. eu que agradeço, professor. Bom, eu lhe convidei, né, porque eu faço parte lá do grupo de estudos católicos, Sim, que é um projeto seu, que é é, muito, muito legal. E um dos livros, né, que está legal. lá para ser tratado é este É, aqui, a Ortodoxia. ortodoxia. É, Exato. Então eu isso. pensei, então vai ser a pessoa certa para nós falarmos em uma live sobre ortodoxia, já que na semana estamos falando sobre a conversão de Chesterton ao catolicismo, que é o grande evento da sua vida, né? Só que tem um porém nesse meio termo, eu já queria que a gente começasse por aí, que é o seguinte: Aham. Chesterton escreveu Ortodoxia mais de uma década antes de se converter. Né? E esse É, livro, mesmo depois dele convertido, ele é tratado como se fosse o grande livro de Chesterton. Ele é o grande livro de Chesterton, o mais conhecido, né? é. E esse livro ele é lido em seminários, assim, todos os católicos que conhecem Chesterton praticamente começam por ortodoxia. Por que esse livro ele é católico? Ou seja, o que torna esse livro tão católico, mesmo que Chesterton ainda estivesse num processo, né, de conversão? Pois bem, Júnior, bom, como vocês sabem, muito melhor do que eu, minha responsabilidade aqui é muito grande falar de Chesterton para especialistas em Chesterton, né? Veja bem, mas de qualquer maneira é o seguinte, realmente, ele escreve Ortodoxia em 1908, mas ele só entra oficialmente para o corpo visível da Igreja Católica, da Santa Igreja, em 22, em 1922. Quer dizer, então não é um livro que ele tem escrito, pelo menos pertencendo visivelmente ao corpo da igreja. Mas eu tenho para mim, viu, Júnior, e talvez você concorde também, os amigos do Chesterton possam concordar, que ao escrever Ortodoxia, o Chesterton já tinha uma cabeça católica.
já tinha uma cabeça católica. E, já respondendo a sua pergunta, tentando ser bem resumido, na minha opinião, por dois fatores que a gente encontra muito amplamente no livro. Quando ele critica a mentalidade racionalista moderna, naquele segundo capítulo maníaco, né? Então, quer dizer, Chesterton não pode ter ali uma cabeça protestante, porque alguém poderia alegar, não, ali ele fez uma defesa só do cristianismo em geral e não do catolicismo, só da fé cristã e não da fé católica, como se nós pudéssemos separar uma coisa da outra, não é? Porque Lutero, quando fez o cisma, já deixou de ser cristão há muito tempo, ele não deixou só de ser católico. Aí que está o grande problema. Então, nós não podemos dizer que Chesterton foi um protestante ali, embora vivesse numa Inglaterra recheada de anglicanos. Mas ele não foi protestante porque ele criticou de maneira muito ácida, neste capítulo, o racionalismo excessivo. Não é? E depois também ele critica o individualismo, porque uma é consequência da outra. Que aí ele bate em Lutero, embora não manifeste isso. Mas quem tem um pouco mais de estudo sabe que ali o alvo, claro, foi o protestantismo, quando ele, então, denuncia o positivismo, o individualismo cientificista, porque esta é a grande e má herança da Revolução, da Reforma Protestante, que nós podemos identificar com esta crítica que Chesterton faz, porque o grande problema de Lutero foi descobrir o eu. Eu sou capaz de me salvar, Cristo tem que obedecer ao meu interior, ao subjetivismo, que Chesterton critica muito, porque ao fazer isto, ele faz uma defesa muito interessante daquilo que sempre foi católico, que é o sentido comum. E por isso é que ele faz um uso extraordinário dos paradoxos, né? Então, para justamente acentuar o sentido comum que o homem tem e que é universal. Então veja que Chesterton, ele defende que o homem ele não consegue sair das conclusões. O homem é um ser que conclui, e ao concluir ele chega às verdades universais. E o que Lutero faz? Lutero justamente acaba criando um sistema religioso individual. Cada um tem sua verdade religiosa. Chesterton, ao contestar o individualismo positivista da mentalidade moderna, ele acaba por criticar Lutero. Então nós não podemos dizer que o Chesterton, já em ortodoxia, tinha um cristianismo genérico, que pudesse até abranger as doutrinas protestantes. Nada disso. Ali ele já tinha uma cabeça perfeitamente católica. Tanto é que, desde hereges, ou seja, desde 3 anos antes, ele já faz uma crítica deles, né? Nunca as críticas deles eram direcionadas à igreja. Também, né? Era outra coisa interessante da época, ele pegou grandes papas também, né? E aquilo cativou muito ele. De fato. E na época do ortodoxia, se eu não me engano, acho que ali pela mesma época, tanto a encíclica Pascendi, né, de São Pio X, que tanto batia na questão do modernismo, e a forma como Chesterton vai explicando, como ele foi percebendo que os princípios modernos faziam com que ele visse os erros e fosse se direcionando para a sua heresia, que ele disse que na verdade não era uma heresia, mas era a ortodoxia, né? Ou seja, os inimigos da Igreja Católica fizeram Chesterton católico. Isso foi uma das coisas que ele diz em ortodoxia. Claramente, ele diz, ou seja, eu fui olhando as críticas e fui percebendo que esses caras estão me tornando católicos, né? Por causa justamente que, ou seja, você criticava a igreja em tantas coisas e tão sem lógica alguma, e ela era tão contrária daquilo que, bom, pode ser que aquela instituição realmente seja a única detentora da verdade, porque
não faz sentido, né? Ela está viva e sendo criticada há 1900 anos, no caso. Mas esse rompimento que ele faz, ele não é somente para aquela época. Ele tem um tom profético para nós hoje, né? Então, quando o senhor fala ali da questão dos maníacos, no capítulo anterior é o suicídio do pensamento, né? Pensamento, isso aí. Explana fenomenalmente essa questão de que como o mundo moderno enlouqueceu. Eu queria que o senhor tecesse uns comentários justamente sobre como que o coração de Chesterton, na sua impressão, foi se voltando para a igreja a partir desses erros modernos. Ou seja, quais são esses erros tão claros para Chesterton? Então, Júnior, é excelente. Por exemplo, a observação brilhante que você faz, porque como ele era o mestre do paradoxo, isso também é paradoxal. Ele, como jovem universitário, ele acabou bebendo uma cultura inglesa já toda corrompida, que hoje é também a nossa, é a história se repetindo como tragédia e farsa, que é também a nossa. Qualquer universitário brasileiro vive o que Chesterton viveu. Agora, eu não sei se é todo universitário brasileiro que teria a inteligência que ele teve para perceber isto, não é? Sozinho, principalmente sozinho. Então, e como ele conta na Ortodoxia, porque a Ortodoxia é um livro em que ele conta o itinerário dele do ceticismo à fé. Que é justamente isso que você está colocando. E ele observa muito bem isto na Ortodoxia. Eu não precisei exatamente da igreja para me ensinar. Os inimigos da verdade e da evidência da igreja me fizeram sozinhos perceber que aquilo tudo é ridículo. Aquilo tudo é ridículo. Então, aí, por exemplo, a questão do racionalismo. Não é? A questão do racionalismo, duas coisas. Primeiro, a razão equilibrada com a imaginação. Isso é uma coisa muito bonita em Chesterton. E isto vai levá-lo à fé católica. Porque ele percebe que só o catolicismo tem o perfeito entroncamento ou costura entre a literatura e a razão. Quer dizer, a imaginação e a razão só o catolicismo terá. O protestantismo, por um lado, ignora toda a literatura pagã grega. E com um problema relativamente à razão, especialmente. A razão, que depois vai se aprofundar em Kant. E Chesterton fala do criticismo kantiano. Não é? Então, ele sabe disso. Quer dizer, Chesterton usa essas duas chaves, a imaginação que ele vai buscar nos contos de fada, não é? No capítulo aqui, O País dos Elfos, ou a Elfolândia, e na razão que ele chama os modernos. Aí tem duas coisas. Por que ele é profético? E aí, Júnior, a sua palavra é maravilhosa. Na minha opinião, por que ele é profético? Primeiro, porque ele critica os modernos, que ele chama todos de maníacos. Maníacos porque perderam a capacidade de imaginativa, porque só olham para os fatos concretos, e porque perderam a noção de fim. Então a ciência já não tem mais um fim moral, porque o fim é uma coisa da moral. Isso tudo é tomista. Ele estava ali dentro do cerne tomista. Então, assim, mas voltando, a questão da razão, que não tinha o tempero da imaginação, isso é muito importante, e ele vai ver que isso só tem no catolicismo. E depois, a razão que é esquecida, justamente no capítulo que você cita, que para mim é um dos ápices, que é o suicídio do pensamento, que aqui ele já consegue profetizar a existência do que hoje nós chamamos de pós-moderno. O pós-moderno é aquele que critica qualquer razão e entra na loucura da linguagem, se o mundo é só linguagem, e não existe mais pensamento racional.
O Chesterton tá nas duas vias. Ele critica o modernismo, que já era da época dele, e já lança semente para criticar a pós-modernidade, que na época dele ainda estava distante. Com esses loucos todos, como Derrida, Foucault, né? Essa loucura toda. O Chesterton, que é o típico do profeta. Desse profeta, não no sentido exatamente bíblico, mas de antecipar alguns problemas. Então a crítica dessa pós-modernidade está toda no capítulo O Suicídio do Pensamento. E o pensamento morre, é o que nós estamos vendo hoje. Mas a verdade é que, como Chesterton é um maravilhoso escritor do paradoxo, ele, no Maníaco, ele consegue demonstrar como é que a razão foi exacerbada. E no Suicídio do Pensamento ele consegue demonstrar como é que, ao exacerbá-la, ela desapareceu. Porque ela não está equilibrada, nem na fé e nem na imaginação. É uma razão que não tem fundamento no sentido. As ciências que eram feitas na época de Chesterton, e hoje também, elas não se perguntavam sobre o sentido. E todo conhecimento católico, ele é uma catedral de unidade. As ciências que estão submetidas à filosofia, e a filosofia, enquanto suas conclusões, submetidas à teologia. Então tudo tem que ter um valor moral. E Chesterton percebeu que não tinha. Né? Então, por exemplo, as afirmações dele, que são maravilhosas, na Ética no País dos Elfos, em que ele entende que a literatura dos contos de fada, aliás, nós temos aqui, os livros são maravilhosos, ele cita Cinderela, né? E a limitação e o assombro agradecido, o homem que vive num mundo assombrado pelas belezas do mundo, coisa que só a imaginação pode dar, mesmo assim agradecido, porque tem limitações, como no conto de fada. Então nós temos os contos de fada, eles nos ensinam a entender que a gente vive num mundo que tem sentido, que tem suas limitações e que o sentido tem um criador. E porque tem sentido, tem que ter um criador. O conto de fada nos ajuda a entender que nós temos que ser gratos por Deus, porque a nossa vida é gratuita. Isso é muito bonito quando ele trata disso e tira isso dos contos de fada. Então é uma razão que é uma inteligência, uma razão que está temperada pela imaginação em direção a um fim. Não é uma razão fria como do cientificismo iluminista que Chesterton tanto critica. Isso é belíssimo, ele trazer isto. E como um periodista, ele era um periodista, ele escreve muito bem, não é, Júnior? Desculpa, eu estou falando demais, viu, Júnior? Você me interrompa, por favor, hein? Tranquilo. Não tem como não se empolgar, né? Sim, não, eu ia falar para o senhor aqui, aproveitar esse gancho, porque o pessoal estava falando de Nietzsche e Chesterton, e ele critica muito o Nietzsche, né? O Nietzsche, claro, eu até anotei, por exemplo, a vontade de poder, não é? Ele critica justamente no Suicídio do Pensamento. Quais são as escolas que ele critica ali no Suicídio do Pensamento? Não é? Primeiro, perde-se a fé na razão. Quer dizer, a razão foi tão exacerbada lá no Maníaco, ele acusa lá no Maníaco, quer dizer, o exagero da razão, e depois, no Suicídio do Pensamento, ele diz, perde-se a fé na razão. E aí, várias filosofias estranhas de Chesterton querem ocupar agora o lugar que era da razão, e que agora não existe mais. Então você tem o ceticismo com David Hume, que ele chegou a seguir um tempo da vida dele. O ceticismo de David Hume, não é? Que é o ceticismo de Pilatos. Mas tal como Pilatos, Chesterton se entregou a Cristo. É quando Pilatos pergunta a Cristo, o que é a verdade? Você vê que Pilatos foi um homem que tinha uma educação filosófica grega. Ele era um cético, porque Roma era um império, tinha conquistado Grécia e bebeu nas fontes gregas. Agora, Pilatos era um cético em frente a Cristo.
mas que não dobrou-se diante de Cristo. Chesterton fez isto. Então nós podemos dizer que Chesterton é o anti-Pilatos. É o anti-Pilatos, porque ele consegue reconhecer, sai desse... Então, aí você tem o evolucionismo, então, o ceticismo, o evolucionismo e materialismo. São essas três filosofias que ocuparam o lugar dos maníacos. Então você tem os maníacos, que exacerbam a razão, e você tem os suicidas. Então Chesterton diz, entre os maníacos e os suicidas, você tem a sabedoria que é o cristianismo. Não é? Aí, por exemplo, ele critica Nietzsche, porque, segundo Nietzsche, é só a vontade de poder que interessa, não é? E a vontade de poder não precisa de justificativas. Não é? Então, abandona-se a razão. O homem age só por vontade de poder. Só por um projeto de poder. Só porque ele quer estar acima dos outros. Ele não precisa de razão para isso. Olha aí o suicídio do pensamento. É só a vontade, não o intelecto. O Santo Tomás de Aquino diz que nós temos no espírito o entendimento e a vontade. Nietzsche diz, não há entendimento, sim, só a vontade. Suicídio do pensamento, só a vontade. Não ao espírito, sim à matéria, materialismo, suicídio do pensamento, só a matéria. Sim à evolução e não às verdades imóveis. As verdades imóveis são espirituais, o que evolui é só a matéria. Então ele pegou profundo, aí foi muito profundo. Chesterton é um negócio... Agora, o que nos assusta é porque, por exemplo, a gente estuda isso, eu sei disso porque eu já me converti, eu estudei os autores católicos, voltei para o seio da Santa Igreja. Agora, surpreende o fato de um homem que ainda não tinha, né, se ingressado na Santa Igreja, foi fazer isto praticamente 12 anos, quer dizer, 14 anos depois, ele já tinha essas percepções finas. Você vê, né, como é que são as coisas. Eu ia falar para o senhor comentar um pouco, porque o que acontece, que é uma grande dificuldade que o pessoal tem quando vai ler ortodoxia, eles não conseguem perceber o ponto central da questão, né? Ou seja, como o Chesterton ele escreve por imagens mentais, o que vai vindo na cabeça dele, uma forma meio de artigo, né? Meio periodista mesmo para escrever, ele vai dissertando as coisas, na cabeça dele está tudo organizado, né? Mas em alguns momentos, por causa das nomenclaturas, por causa dos jogos de palavras, por causa das aliterações, por causa das terminologias da época mesmo, né? Dos nomes, lugares, etc., a pessoa se perde na leitura do Chesterton. Isso é muito comum acontecer. Então, eu queria com essa live que a gente também desse uma dica para o pessoal como ler esse livro, entendendo ele, além, é claro, de você saber o português e se esforçar, né? Ter um dicionário, etc. Essas dicas básicas, mas assim, filosoficamente falando, né? Como que a gente pode compreender esse livro que é um verdadeiro remédio para a insanidade? Ah, de fato. Júnior, excelente. Olha, eu confesso para você que quando eu li a primeira vez Ortodoxia, eu li até numa versão em espanhol. Porque eu tenho um apreço especial pela língua espanhola, acho belíssima o castelhano, embora pudesse ter lido também em inglês, enfim. Mas eu confesso que eu tive uma dificuldade justamente por isso. Porque na primeira vez eu tive uma dificuldade. Depois, eu consegui apreender algumas coisas. Depois que eu li as outras vezes, eu já li. Por isso é que foi importante a sua primeira pergunta. Eu já li com a mentalidade católica, ou seja, um pouco alimentado pela cultura católica, especialmente a cultura tomista. Eu acho que facilitaria. Claro que eu não estou pedindo ninguém para estudar primeiro todo o sistema de Santo Tomás, para depois estudar Chesterton. Mas se eu puder dar uma dica muito, muito precisa aqui e resumida, é o seguinte... o Chesterton, na minha opinião, ele quer uma coisa só, e por isso que ele usa o paradoxo que torna a leitura dele para a nossa mentalidade moderna mais difícil.
que é fazer você voltar justamente para o que você falou, para a sanidade. Recuperar, sair das ideias artificiais que plantam na sua cabeça para você voltar para a realidade. Júnior, nada melhor do que voltar para a realidade, nada melhor para voltar para a realidade do que você jogar para a inteligência um paradoxo. Porque o paradoxo ele tem dois efeitos. Ele te imobiliza e te entorta para a realidade de novo. Por exemplo, então, para que as pessoas possam entender melhor Chesterton, e especialmente o que ele escreve na ortodoxia, que é cheio de paradoxos. Na filosofia grega, existia um filósofo chamado Zenão, de Eleia. Ele negava o movimento. Diógenes, que era opositor a ele, sabe o que Diógenes fez para acabar com essa sandice de negar o movimento? Simplesmente se levantou e andou. Paradoxo. Chesterton é um grego. Por exemplo, Descartes, que é o fundador da filosofia moderna que Chesterton está criticando. Eu acho que Chesterton usou uma linguagem paradoxal, e isso nós temos que ter esse entendimento, que é começar a ler Chesterton sabendo que ele quer te levar para o sentido comum, para o sentir comum das gente, das pessoas. Porque o que essa turma moderna fez foi te tirar da realidade, do seu pé que você está pisando e fazer você entrar em coisas artificiais. Através do paradoxo, Chesterton quer falar para você, meu filho, o movimento existe, basta você andar. Senão você enlouquece. Aí, por exemplo, o Descartes, René Descartes. O Descartes afirmou o seguinte, esse homem que é adorado e cultuado pelos modernos, que o movimento, ele como é que ele chama em francês? Ele é retornável. Que você não tem como saber se é você que se movimenta até o fim ou se é o fim que vem até você. Aí o que acontece? Um opositor de Descartes, não é? Escreveu uma carta para ele dizendo, Descartes, bota uma pessoa para correr até o fim. Quando ela chegar lá cansada, ela vai te dizer se foi o fim que veio até ela ou se foi ela que foi até o fim. Paradoxo. Porque quando você joga o paradoxo, você humilha o cidadão e traz o cidadão para a realidade novamente. E é isto que Chesterton está fazendo. É por isso que a linguagem dele pode causar algum incômodo para as pessoas, porque é uma linguagem que vai fazer a gente sair desse berço esplêndido que nós estamos dormindo devido a esta má formação moderna que nós temos. Agora, também entender que Chesterton faz isto para que a gente tenha novamente o sentido comum. E aí eu volto ao tomismo porque Santo Tomás diz que Deus nutriu todos os homens com um conhecimento que é pré-científico, que é pré-filosófico e pré-científico. E que a ciência moderna simplesmente ignorou. E este conhecimento se chama o sentido comum, o senso comum. E na minha opinião, Chesterton é um homem do senso comum. E por isso é que ele é católico. E por isso é que ele foi católico antes de ser-o formalmente. Senso comum. Por quê? Porque segundo Santo Tomás, viu? E na minha opinião, Chesterton foi um homem que escreveu para devolver a nós o senso comum. É sim, devolver para o homem aquele conhecimento intuitivo que ele pode ter antes mesmo da filosofia chegar em nós e da ciência chegar. Então, para Chesterton, é preciso primeiro fazer o homem voltar ao senso comum, ao sentido comum, para depois dar a ele a verdadeira filosofia e a verdadeira ciência.
Porque o que os modernos fizeram, e ele cita, por exemplo, aqui ó, no Maníaco, ele cita aqui, por exemplo, lá nos hereges, que ali ele já bate lá nos hereges, ele cita Bernard Shaw, ele cita Wells, não é? Então, quer dizer, você tem aí os evolucionistas, você tem os ateus. Então, o Chesterton está dizendo, olha, o que a modernidade fez conosco foi nos tirar do senso comum. Não é que os modernos nos tiraram da filosofia, da metafísica, da filosofia aristotélica, tomista. Não, não. Eles fizeram mais, é muito pior. Eles não têm a capacidade... A ciência moderna não tem capacidade de criticar a filosofia escolástica e a ciência aristotélica. Eles não têm essa capacidade. Eles fizeram pior. Eles foram naquilo que é mais básico, que é o nosso sentido comum. Eles tiraram de nós o sentido comum. E o sentido comum é o primeiro passo para você chegar à filosofia metafísica e à ciência correta, a ciência humana, perfeita. Né? Então, eu acho que o sentido comum, eu acho que o Chesterton nos faz bem porque ele retorna ao sentido comum, e se você não entender isso, você não vai chegar ao âmago da questão da ortodoxia. Porque os paradoxos fazem com que você retorne, a sua inteligência se assuste com o paradoxo, e ele te retorna para o sentido comum, para a partir daí você fazer a filosofia e fazer a ciência. Então, por exemplo, todos os primeiros princípios da realidade, o princípio da não contradição, do terceiro excluído, a existência de Deus, a existência do bem, o fim moral do homem, são todos conhecimentos que nós podemos ter por uma inclinação natural do homem a isso. Então Deus, quando nos criou, nos deu a possibilidade de retirar da evidência das coisas esses conhecimentos primeiros. São os primeiros conhecimentos que nós podemos ter. A filosofia nada mais é do que um retorno crítico em cima disto. Então, o sentido comum é aquilo que te dá um conhecimento certo e seguro antes de você fazer filosofia e antes de você fazer ciência. Agora, o que os modernos queriam era fazer ciência sem antes estar fundamentado no sentido comum. Era fazer filosofia sem antes estar assentado no sentido comum. Por isso que Descartes foi capaz de afirmar que não sou eu que me movo para o fim, é o fim que vem até a minha pessoa. Isso é ridículo. Olha, eu consigo ver que é a parede que... Eu que vou até a parede, não é a parede que vem até mim. Mas isto é sentido comum. Essa questão isto que Chesterton fez. Essa questão do absurdo, do argumento levado até o absurdo, é típico do Chesterton, né? Ele pega as afirmações modernas mais comuns e então faz aquele movimento filosófico de levar o argumento, né, até o limite do absurdo, para simplesmente mostrar a contradição daquilo. É que é ridículo, né? É ridículo, porque, veja bem, proposições ridículas como da filosofia moderna, você só pode responder com um tom jocoso e, de certa maneira, paradoxal. Não é? E o Chesterton é maravilhoso porque ele nos faz rir, não só porque ele coloca a fé cristã ao nosso alcance de uma maneira muito bela, muito bem escrita e agradável, viu, Júnior? É muito agradável lê-lo. Como também ele mostra o que há de ridículo nesta filosofia moderna, que ele já começa engraçado, que ele chama de maníacos. Que são maníacos, não é? Por exemplo, aí você vem lá na Ética dos Elfos, não é? Olha as conclusões belas, por exemplo. Então, aí, por exemplo, o Chesterton, aqui você tem o sumário lá, do pensamento dele, lá na Ética dos Elfos, não é? Aqui na minha versão da ortodoxia, está no capítulo 4, não é? Você vê que com os contos de fada, veja Chesterton, hein?
que o poder da imaginação pode fazer com você? Você descobre que o mundo não se explica a si mesmo. Que é tudo que a ciência moderna quer fazer, explicar o mundo pelo próprio mundo. E está todo mundo doido, porque até hoje está assim, que falta ler Chesterton. E está todo mundo doido, porque considerar o mundo como a única realidade existente, tá vendo? Isso é negar o senso comum. Não é nem negar a filosofia. Não é nem negar, o senso comum. Aí, o mundo tem que ter um sentido, que os contos de fada, isso são claros nisto, né? E o sentido tem que ter uma origem fora do mundo. Não é o sentido que dá o sentido ao sentido. Isso está claro, né? Sim. Bom, e aí, a coisa mais bonita que você pode ler nesse capítulo 4 é que você aprende com os contos de fada a melhor maneira de agradecer a Deus, porque você tem que ser humilde pela humildade e pela limitação. Aí ele cita o exemplo da Cinderela, que tem que chegar em casa até determinada hora da noite. É muito significativo. Então você vê que para Chesterton faltava aquilo que os filósofos chamavam de causa final. Falta nos maníacos. Os maníacos são aqueles que não conseguem ver a finalidade de tudo. Não é? E que falta a imaginação. E os suicidas são aqueles, não é, que têm o mesmo problema. Não conseguem perceber o valor da imaginação na educação humana e também aí esquecem da razão. Um exacerba e o outro suicida a razão. Evidentemente que acontece isso. Como normalmente também acontece no homem sem o sentido, porque o homem que vive sem sentido na vida, ele é um candidato para o suicídio. É por isso que Chesterton usa esta palavra suicídio, que, na minha opinião, não foi à toa. Não foi à toa. Porque tanto a modernidade quanto a pós-modernidade, que é uma expressão que ele não usa, mas ele já está prevendo aqui a pós-modernidade, quando a razão ia se matar. A razão ia se matar. Você vê que no cristianismo, e ele se toca que isso, na verdade, quando eu uso a palavra cristianismo, estou falando do catolicismo aqui, é um equilíbrio ordenado de tudo. O sentido comum, a imaginação, o conhecimento filosófico, ou seja, a razão, o sentido comum, a imaginação, a razão e a vontade. Não é só vontade como Nietzsche, com a ausência da razão, também não é só a razão, como é para os cientistas modernos, não é só a razão, não é? Mas também não é só a imaginação, hein? Que é um outro pepino. Também não é só a imaginação. Porque aí também é um perigo. Também não, porque nós temos que tomar muito cuidado com a imaginação, e Chesterton toma cuidado, não é qualquer coisa que serve à imaginação, até porque depois ele vai falar aqui na Eterna Revolução, na minha versão aqui, o capítulo 7, dos problemas de uma imaginação exacerbada com os revolucionários. Também não é só a imaginação, não. Porque tem que ter uma alta dose de imaginação, pensar que você pode ser o novo Cristo para salvar a humanidade inteira. Isto é muita imaginação, isso já não está mais na razão. Isto é a imaginação completa da loucura. Eu acho que esta separação que ele faz do maníaco para o louco, me parece ele fazer isto
é muito interessante. O louco é aquele que perdeu completamente a imaginação. Quer dizer, que deturpou a imaginação. O maníaco é aquele que usa a razão sem imaginação. Sem o tempero da imagem. Porque o cientista é aquele que esqueceu do mundo e está vivendo na redoma dele. Então ele desvincula a razão da imaginação. E a imaginação é um sentido interno que está em contato direto com os sentidos externos. Não é? Você vê que Chesterton é todo católico, é todo tomista do início ao fim. É um negócio impressionante. É realmente impressionante. Agora, eu vi alguém aqui, Júnior, falar do... Ô, Júnior, eu estou falando demais, hein? Capaz. Tá tranquilo. Desculpa, você tem que me interromper. Capaz. Eu sou italiano. Eu quero mandar um abraço aí pro professor Guilherme Freire, que eu não sei se ainda tá na live. Ah, o professor Guilherme entrou aqui? Entrou. Ontem a gente fez uma live que maravilha. sobre o tomismo, né? E a gente estava falando justamente isso, desse tomismo em Chesterton. Mas, pegando as falas que o senhor estava dizendo, eu me lembrei de uma frase do Chesterton, que eu uso no curso que eu tenho sobre ele, de entrada, que é assim: sou o homem que descobriu aquilo que já havia sido descoberto. O Chesterton fala... Ele fala essa frase justamente porque ele quer trazer a arte do óbvio, né? Ou seja, esse senso comum é a obviedade humana que se perdeu. Ou seja, você... Pelo amor de Deus, né? Você está totalmente perdido. Pelo amor de Deus. Mas deixa eu pegar... Claro. Um outro gancho aqui. Por exemplo, alguém pergunta aí sobre o distributivismo, né? Sim. Não sei se era esse o gancho que você quer pegar, meu querido. Não, eu ia dizer que a gente já fez uma live sobre isso, só pra gente não fugir tanto do tema. Se o senhor quer comentar rapidinho... Não, deixa pra lá. Então vamos lá. Sim, porque eu ia falar, eu ia pedir pro senhor dar uma dica que o pessoal pediu lá em cima, ou seja, se existe algum livro, alguma coisa que seria bom de ler antes do Ortodoxia, ou como que o senhor... Tem. Recomenda a própria leitura do livro. Eu vou recomendar o seguinte, Não, eu acho que é bom, antes de entrar na ortodoxia, ler duas coisas. É um artigo que eu vou passar aqui, muito interessante. Bom, eu vou falar aqui, viu, Júnior? Não sei se dá para escrever, enfim. Alguém escreve aí para nós aí. Tomás Baviera Puig, o Puig, Puig. Chesterton, 100 anos de ortodoxia. Foi em 2008, ele publicou esse artigo e que foi depois um prefácio à edição espanhola do Chesterton. Lê este artigo dele, que é maravilhoso, é um grande estudioso do Chesterton, mas ali ele fala só da ortodoxia, fala dos hereges, como é que ele foi evoluindo, né? E aí é muito interessante este artigo, chama-se Chesterton, 100 anos de ortodoxia, mas está em espanhol. O Felipe Souza escreveu aqui, Tomás Baviera Puig. Você consegue fazer o download no Google. O artigo tem 10 folhas, simples para ler. E o outro livro, viu, o Júnior? Esse já é um livro pouco conhecido, uma pena, já é pouco conhecido, de um padre chamado, um francês, Joseph de Tonquédec. Chesterton, suas ideias. Padre Joseph de Tonquédec. Curiosamente, esse padre foi um exorcista muito famoso da França. Um psiquiatra exorcista. Eu vou tentar anotar aqui, eu estou com medo de cair minha conexão. Deixa eu tentar anotar aqui. Esta obra eu tenho em francês. Vou colocar aqui. Esta obra eu tenho em francês, mas eu soube também que tem em espanhol, ela é mais difícil de achar. Para mim, é o estudo mais completo dele. Não tem outro.
Certo. Quem quiser ler algo... isso aí são introdutórios, né? Sim, eu tenho um aqui para indicar para a galera também, para quem quiser ler em português. Deixa eu ver se eu conheço. Para quem não consegue ler em espanhol, que é difícil, né? É muito fácil. Chesterton e o Universo. Conheço o livro. Do Excelente. padre Scott Randall Payne. Isso aqui, se eu não me engano... Pela UNB, não é? Isso, esse mesmo. É excelente esse livro aqui. É basicamente um comentário à ortodoxia dissecada. Assim. Perfeito. É muito bom para quem quiser estudar Chesterton. Perfeito. Mas eu sempre indico também para o pessoal, professor, pegar o próprio Hereges, né? Porque é uma sequência. Então, se você conseguir entender Hereges e prestar atenção, você vai conseguir entender ortodoxia, porque ele é meio que um pouco uma continuidade. E Chesterton termina Hereges meio que avisando sobre a ortodoxia e começa a ortodoxia falando do Hereges. Então, ajuda um pouco. Com certeza. Não, ajuda especialmente, viu, Júnior, porque o Chesterton abre a ortodoxia dizendo que ele foi chamado para um duelo. Exato. E esse duelo, ele tinha começado, porque esse duelo, na verdade, foi provocado pelo G.S. Street, não é? Que escreveu o seguinte: eu vou começar a preocupar-me por definir a minha própria filosofia quando Chesterton definir a dele. Só que ele fez uma provocação à turma moderna. Ele já tinha feito a provocação no Hereges. O Hereges foi uma provocação de Chesterton porque no Hereges ele desafia o mundo moderno, ele desafia os intelectuais do momento. Exatamente. Ele desafia os intelectuais do momento. 3 intelectuais, principalmente. O Shaw, que foi um comunista, um maluco, psicopata, que começou com essa ideia de matar as pessoas em câmara de gás. Não é? Wells e Ibsen. Né? Quer dizer, ele quer discutir com os caras sobre a validade das ideias dos caras e chama os caras de hereges. Né? Você vê que ele já usa uma linguagem católica. Uhum. Isso é uma linguagem católica. Não é? E o título já é provocativo, né? Já é uma provocação. Então, quer dizer, ele chama para o duelo, o pessoal responde, pega o gás e ele escreve o Ortodoxia para não correr. E lá ele coloca isto. Ele coloca justamente isso. O problema dos pensadores modernos, da minha geração, como ele diz, é que eles não querem concluir. Eles não toleram generalizações. Eles não toleram generalizações. Cada um com a sua ideia. Então não posso impor a minha ideia à sua, que é individual. Olha o luteranismo. E aí o que acontece? Esse é um problema. Por isso é que eu acho, Júnior, eu defendo essa tese de que Chesterton escreveu Ortodoxia defendendo, não só para mostrar o itinerário dele até a fé cristã, mas para defender também o sentido comum. Porque o que ele está atacando nos hereges é que os hereges já não têm mais sentido comum. Eles já não querem mais ter conclusões universais. São pessoas que atentam contra os universais, aos princípios básicos do homem. Que o homem consegue só com o sentido comum. Eu não preciso nem filosofar para isso. Eu não preciso nem filosofar para isso. Eu não preciso nem fazer ciência para isso. É uma ciência. Os hereges são aqueles que têm uma ciência, mas uma ciência que não se fundamenta mais no chão. No sentido comum. Olha, por exemplo, tem uma frase dele que é maravilhosa no Hereges, a gente anota aqui. Quer dizer, os hereges são aqueles que não têm mais uma visão de conjunto. São as ciências particulares, não tem mais a visão de conjunto. Só quer saber de investigar objetos particulares. Não é? Aí ele diz assim, tudo é importante, com a exceção do todo. Uhum. Isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo.
E aí uma coisa belíssima. Cada uma das frases de Chesterton, entre aspas, cada uma das frases e dos ideais modernos mais populares é uma evasão, uma fuga para se esquivar do problema do que é o bom. Porque uma ciência que quer estudar as coisas individualmente e não se preocupa com o todo, com o conjunto, já esqueceu da moral. Porque a moral justamente é a ciência que coordena os particulares em vista de uma finalidade. Perdeu-se o fim. É tudo herege. É isso aí, tá certo, tudo herege mesmo. Não é? Os hereges querem, diz Chesterton, entre aspas, romper limites, eliminar fronteiras, desfazer dogmas. Não tem mais dogma, cada um com a sua verdade. E aí ele conclui, nos hereges, conclui. A mente humana é uma máquina para chegar às conclusões. Ó, isso aqui é sentido comum. A mente humana é uma máquina para chegar a conclusões. Se não pode chegar a conclusões, está destruída. Aí ele escreve o maníaco. Que, o que ele chamou de hereges aqui, lá na ortodoxia ele vai chamar de maníacos. São os maníacos. Ele diz que o homem é uma fábrica de produzir dogmas, né? A frase que ele... Então, que é justamente o que os maníacos querem negar. Exato. Agora, a palavra convicção sumiu. Ninguém tem mais convicção. Isso é interessante, ele observa no herege. Por isso que, quer dizer, todos nós somos chamados às conclusões. Ele diz, quer dizer, os hereges escapam do ser, Júnior. Porque quando você estuda só os entes individuais, você não capta o ser. Isto Chesterton percebeu. É a negação da metafísica. Todo mundo só quer conhecer as causas segundas e nunca as causas primeiras. Não quer ter uma visão de conjunto. Os hereges é uma preparação interessante para a ortodoxia. Muito interessante, realmente. Não é? É genial, né? Eu vou mandar para o senhor depois. Eu fiz um estudo sobre hereges no ano passado e gravei um módulo do meu curso. Daí, sempre eu mando para alguns professores, né? E se o senhor aceitar, eu lhe mando lá. Não, claro que eu aceito. Quero ler e aprender mais. Dá uma olhada, né? No caso, é um curso gravado. E daí, para quem está assistindo aqui e quiser adquirir, é só olhar lá no site que está no link da bio aqui do perfil. Mas o que eu queria agora é só ver com o senhor para nós conseguir encerrar. Eu até queria continuar a live, só que como está um pouco tarde, a minha esposa ela está grávida e está um pouquinho indisposta. Não, eu sei o que é isso, eu tenho 3, viu? Exato. E acho daí, melhor mesmo. E daí, até o pessoal estava falando ontem, eu fiz a live com o Guilherme Frei, estava com uma cara de acabada, porque justamente eu tô tendo que ficar de repouso. E daí ela que fazia tudo na casa, né? E agora eu tô tendo que fazer as coisas na casa, então tá uma loucura, faz parte. É muito legal isso. E daí, mas eu queria fazer um agradecimento ao senhor por ter aceito aí o convite. Obrigado, João. Sempre um prazer imenso e o senhor sempre é muito solícito. Eu não consegui na Liga Cristo Rei agora que teve, queria ter ido para conhecer o senhor, o Guilherme, todo o pessoal. Mas, quem sabe, no Rio de Janeiro, eu acredito que eu consiga me organizar para ir agora, quando tiver, né? E a gente consegue conversar melhor. Também quero agradecer ao pessoal aí que está nos assistindo. E quem tiver interesse, porque fizeram uma pergunta, né? Por que o Chesterton, ele escreveu isso e demorou tanto tempo para se converter? É justamente o assunto que eu vou tratar lá no aulão, né? Que vai ser postado amanhã. Então, ele vai ser gravado também amanhã, vai ser postado e está num preço aí de R$12,90, então está muito acessível para o pessoal poder muito comprar. Muito simbólico, e ainda muito caridoso. Todas as lives ainda que a gente fez essa semana, tá? Então, agradecer ao senhor, perfeito. Agradecer a audiência e, enfim, dizer para ele ortodoxia. Sempre. Olha, o Júnior, muito obrigado a você, a todos os nossos amigos e amigas do Chesterton. Muito obrigado. Vocês sempre foram muito caridosos e a prova dessa caridade está aqui
Primeiro porque você quer estar preocupado com a sua esposa. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Seus deveres de Estado em primeiro lugar. E depois por me deixar falar. Muito obrigado pela caridade. Um profundo conhecedor do assunto que, por modéstia, deixou esse italiano doido aqui falar alguma coisa sobre Chesterton. Me arriscar. Obrigado por tudo. E um abraço no professor Guilherme Freire, o Cristo e Livros aqui também, o Alessandro, nosso querido irmão. Muito obrigado, Júnior. Deus te guarde sempre. A sua esposa também, viu? Obrigado por tudo. Muito obrigado. Deus te guarde sempre. Eu que agradeço, professor. Um grande abraço para toda a família aí. Enfim, a gente obrigado, fala querido. Muito em breve. Leiam Chesterton, galera. Até mais. Isso aí. Tchau, tchau.